Neste exato momento, engenheiros estão projetando a primeira cidade em outro mundo. Não num futuro distante de ficção científica, não num sonho guardado dentro de um livro didático, mas na próxima década. Ainda nessa vida, e esse cronograma está avançando mais rápido do que todo mundo vê. Duas das nações mais poderosas do planeta estão correndo para botar os pés e fincar a bandeira de forma permanente na superfície lunar. A NASA prometeu pousar astronautas antes de 2028. A China mira 2030. As duas estão despejando bilhões em infraestrutura que vai transformar a Lua de um destino em um endereço, de um lugar que visitamos em um lugar onde as pessoas de fato vivem. Os engenheiros que estão construindo esse futuro estão lutando com problemas que fazem a ciência dos foguetes parecer simples. Você não pode simplesmente empacotar uns módulos habitacionais e chamar aquilo de colônia. A Lua está tentando te matar, de formas para as quais a Terra nunca te preparou. Radiação que destroça o DNA no nível celular. Variações de temperatura de 280 graus entre a luz do Sol e a sombra. Poeira tão fina e tão afiada que consegue cortar materiais desenvolvidos para parar balas. E um vácuo tão completo que a exposição sem proteção seria fatal em segundos. E ainda assim, estamos fazendo isso. Porque a primeira nação a dominar a colonização lunar não ganha só prestígio. Ela controla a porta de entrada para todo o sistema solar. Deixa eu te levar por aquilo que é realmente necessário para construir uma cidade em outro mundo. Deixa eu caminhar com você, com calma e cuidado, por uma das histórias de engenharia mais extraordinárias da história humana. Você não precisa ir a lugar nenhum, é só se acomodar, deixar as palavras te carregarem e se permitir se maravilhar com o que estamos prestes a fazer. A corrida recomeçou oficialmente em 2017, quando uma diretiva presidencial ordenou que a NASA retornasse humanos à Lua. Não por alguns dias plantando bandeiras, como o Apollo fez, para ocupação permanente, para uma presença humana sustentada. O programa Artemis emergiu dessa diretiva com um mandato que teria parecido impossível uma geração atrás. O cronograma atual da NASA prevê um sobrevoo lunar tripulado não antes de abril de 2026. E 4 astronautas dando a volta na Lua numa missão de 10 dias, testando sistemas de suporte de vida, testando blindagem contra a radiação, voltando a sentir a viagem depois de mais de 50 anos de ausência. Um pouso estava originalmente planejado para 2025. Isso foi deslocado para 2028. Mas o que mais importa é o seguinte: depois desses primeiros pousos, a NASA não está planejando visitas ocasionais. Está mirando pousos a cada 6 meses, depois com mais frequência, construindo em direção a uma base permanente próxima ao Polo Sul lunar. A pressão política é real e é intensa. A liderança da NASA afirmou publicamente que astronautas americanos caminharão na Lua antes do final desta década. A linguagem usada nos comunicados e nas audiências do Congresso americano não é mais a linguagem cuidadosa e medida da exploração científica pura. E soa como uma competição, porque é uma. Enquanto isso, a China vem construindo silenciosamente, metodicamente, a infraestrutura para suas próprias ambições lunares. Eles pousaram uma nave no lado oculto da Lua em 2019. O primeiro pouso suave que qualquer um já realizou naquele hemisfério escondido.
Trouxeram amostras lunares de volta à Terra em 2020. Suas próximas missões, programadas entre 2026 e 2028, vão explorar depósitos de gelo d'água e testar tecnologias de construção que nunca foram usadas além da Terra. O cronograma deles para colocar astronautas na superfície é 2030. 2 astronautas chineses pousando perto do Polo Sul lunar. Usando tecnologia que vem desenvolvendo há anos, em passos silenciosos e cuidadosos. Mas a China está pensando além de bandeiras e pegadas. Olha, eles lançaram um projeto internacional de estação de pesquisa lunar, uma instalação científica projetada para abranger a superfície lunar, a órbita lunar e a própria Terra. Um modelo básico planejado para 2035, uma versão expandida para 2050. 17 países e mais de 50 instituições de pesquisa já aderiram. Algo mudou na forma como o mundo pensa sobre isso. A Lua não é mais apenas uma curiosidade científica. Está se tornando um destino para o qual as nações estão dispostas a comprometer décadas e dezenas de bilhões de dólares para alcançar e para manter. Você pode estar se perguntando por que todo mundo está tão focado na Lua depois de ignorá-la por meio século. Depois do Apolo, a Lua parecia um lugar onde já havíamos estado, um destino riscado de uma lista. Por que voltar? A resposta se resume a uma substância: gelo d'água. O Polo Sul lunar contém crateras que nunca viram luz solar direta em bilhões de anos. Regiões permanentemente sombreadas, onde as temperaturas ficam em torno de menos 170 graus Celsius. E enfiado nessas sombras congeladas, acumulando-se ao longo do tempo geológico, está o gelo d'água, em quantidade considerável. A água não é só para beber. Separe a água em seus componentes e você tem hidrogênio e oxigênio. Esses são propelentes de foguete. São os ingredientes do ar respirável. A água também oferece blindagem contra a radiação quando disposta ao redor dos habitats. Sustenta a agricultura. Cada quilograma de água que você pode extrair da superfície lunar é um quilograma que você não precisa carregar da Terra. Hoje, levar qualquer material da Terra à Lua custa cerca de $10.000 por libra, de acordo com estimativas da NASA. Pouco menos de meio quilo. Quer enviar modestos 5 quilos de suprimentos? São $100.000 só no transporte, antes de considerar o objeto em si. Mas, se você consegue fabricar combustível na Lua a partir do gelo local, de repente, a economia do espaço profundo muda completamente. Missões para Marte se tornam viáveis. Missões para o sistema solar externo se tornam práticas. O sistema solar inteiro se abre porque você não está mais lutando contra a enorme gravidade da Terra toda vez que quer ir a algum lugar. A Lua se torna um posto de gasolina na beira da estrada, um canteiro de obras, um porto de escala para naves rumo às profundezas do espaço. Esse é o prêmio que as duas nações estão perseguindo e explica por que o cronograma não é só uma questão de orgulho, é sobre posição estratégica. A quem estabelecer uma presença permanente perto do Polo Sul lunar, primeiro terá acesso a recursos que vão definir a exploração espacial por gerações. Agora, vamos pensar em como realmente é estar na Lua. Não a versão triunfante dos livros de história, a versão honesta. O céu acima de você é sempre preto, não o azul escuro da noite na Terra. Preto absoluto, mesmo quando o sol está brilhando diretamente acima. Sem atmosfera significa sem dispersão de luz, sem suavização das sombras.
Tudo ao seu redor está ou brilhantemente iluminado ou completamente escuro, sem gradações entre um e outro. O chão embaixo das suas botas é coberto por um pó cinza fino. Ele gruda em tudo que toca. Não sopra no vento, porque não há vento. Simplesmente fica ali, carregado eletrostaticamente, esperando para se fixar ao seu traje, ao seu equipamento, aos seus instrumentos. O silêncio é total. Não a quietude de uma floresta ou de uma biblioteca. A completa ausência de som. Nada se propaga pelo vácuo. A única coisa que você ouve é a sua própria respiração dentro do capacete. E a terra. Você olha para cima e ela está lá, suspensa naquele céu preto, azul e branca e impossível de se encarar de frente. Sempre no mesmo ponto do céu, porque a lua mantém sempre a mesma face voltada para a terra. Ela não nasce nem se põe. Simplesmente fica ali, como uma lanterna que alguém deixou acesa, distante e luminosa, o lar. É esse o ambiente onde estamos planejando construir cidades. Os desafios técnicos começam muito antes de a primeira pedra ser assentada. Começam no momento em que você passa a pensar seriamente em como chegar lá e o que levar. A Lua está a cerca de 380 mil quilômetros de distância. Tirar qualquer coisa da Terra custa cerca de $10.000 por libra para chegar à órbita baixa terrestre. Levá-la até a superfície lunar custa significativamente mais. Cada quilograma de habitat, cada quilograma de equipamento, cada quilograma de comida, ar e água tem que valer esse preço. Ou você precisa descobrir como fabricá-lo na Lua. Essa única restrição impulsiona quase toda decisão de engenharia na colonização lunar. A massa importa enormemente. A eficiência importa enormemente. Qualquer coisa que possa ser fabricada a partir de materiais lunares, em vez de enviada da Terra, vale a pena, independentemente de quão tecnicamente difícil seja. E então, há o próprio ambiente. A superfície lunar existe num vácuo tão completo que faz a órbita baixa terrestre parecer quase confortável. A pressão atmosférica na Lua é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 13 quilopascais. Para comparar, Marte tem uma pressão atmosférica de 0,7 quilopascals. Até Marte, famosamente hostil à vida humana, tem uma atmosfera ordens de magnitude mais espessa que a da Lua. A Lua essencialmente não tem atmosfera nenhuma. E sem atmosfera não há proteção contra a radiação. Astronautas na superfície lunar enfrentam exposição à radiação uma ordem de grandeza maior do que o que tripulantes experimentam na Estação Espacial Internacional. E várias ordens de magnitude além do que qualquer um de nós experimenta na superfície da Terra todos os dias. Essa radiação vem de 2 fontes. A radiação cósmica galáctica é constante. Ela vem de todas as direções, o resultado acumulado de explosões estelares ao longo de bilhões de anos de história cósmica. Os eventos de partículas energéticas solares são esporádicos, mas potencialmente catastróficos. Uma grande erupção solar pode explodir e enviar uma onda de partículas de alta energia em direção à Lua, com horas de aviso ou menos. Em agosto de 1972, entre as missões Apollo 16 e Apollo 17, uma enorme série de erupções solares entrou em erupção. Se os astronautas tivessem estado na Lua durante esses eventos, teriam recebido doses de radiação potencialmente letais. O calendário do Apollo 17 perdeu essa janela por meses. Isso não foi engenharia, foi sorte. Uma base lunar permanente não pode depender da sorte. Estudos mostram que os habitats
precisam de pelo menos 30 centímetros de regolito lunar colocados sobre suas superfícies para fornecer proteção básica contra a radiação. Abrigos para tempestades de partículas precisam de blindagem superior a 20 gramas por centímetro quadrado. Cada espaço humano onde as pessoas vão viver, trabalhar e dormir precisa ser cuidadosa e adequadamente blindado. Isso significa que as técnicas de construção se tornam um dos problemas mais críticos de todo o empreendimento. Você não pode simplesmente pousar alguns módulos infláveis e declarar vitória. Você precisa cobri-los, protegê-los, enterrá-los se necessário. E fazer isso requer mover quantidades enormes de material. Num mundo sem indústria da construção, sem cadeias de abastecimento e sem lojas de materiais de construção em lugar algum por perto. A temperatura acrescenta outra camada ao desafio. A superfície lunar oscila entre menos 170 graus Celsius nas regiões sombreadas e mais 110 graus Celsius sob luz solar direta. Uma variação de 280 graus num único mundo, entre lugares que podem estar a apenas alguns quilômetros de distância. Os materiais se expandem e se contraem nessas faixas. Vedações falham, juntas afrouxam ou travam. Eletrônicos funcionam mal. Todo o sistema projetado para uma colônia lunar precisa tolerar ciclagem térmica, que destruiria a maioria dos equipamentos projetados para a Terra. E então há a poeira. O regolito lunar não é como a areia de praia ou a areia do deserto. Ele foi moído em partículas incrivelmente finas por bilhões de anos de impactos de meteoritos, num ambiente sem vento ou água, para suavizar as arestas. As partículas são afiadas, angulares, quase serrilhadas no nível microscópico. Essa poeira é carregada eletrostaticamente pelo fluxo constante de radiação solar que atinge a superfície. Ela gruda nas superfícies, penetra em vedações, rolamentos e mecanismos. É abrasiva o suficiente para danificar equipamentos ao longo do tempo, de formas difíceis de prever e testar em laboratórios aqui na Terra. Astronautas do Apollo relataram que a poeira cheirava a pólvora quando entrava na nave pelos trajes. Eles notaram seus trajes espaciais se degradando visivelmente depois de apenas alguns dias de operações na superfície. Não anos, dias. Uma colônia permanente significa anos de exposição contínua a essa poeira, possivelmente décadas. Cada peça de equipamento, cada traje, cada vedação e dobradiça e junta precisa ser projetada com a poeira lunar em mente desde o princípio. Esses são os problemas e são formidáveis. Mas engenheiros estão trabalhando em soluções para cada um deles. É isso que torna esse momento tão extraordinário. Não estamos apenas sonhando em voltar à Lua. Estamos construindo as tecnologias específicas necessárias para ficar. A solução da NASA para o problema da massa começa com um princípio simples. Mande o material antes, não as pessoas. Grandes módulos de carga despachados antes da chegada de qualquer tripulação. Esses módulos carregam a infraestrutura pesada, os equipamentos de construção, os sistemas de energia, o hardware de suporte de vida que precisa já estar funcionando quando os astronautas chegarem para sua primeira longa permanência na superfície. O objetivo é pousar um mínimo de 25 toneladas métricas de infraestrutura de superfície por missão nas fases iniciais. Missões posteriores escalam consideravelmente. Foguetes de grande capacidade como o Starship e o Sistema de Lançamento Espacial da NASA são centrais para essa estratégia. O Starship, em particular,
foi projetado com a entrega de carga lunar como um de seus principais casos de uso. Mas mesmo com capacidade de grande carga, você não pode enviar tudo. A economia simplesmente não funciona a longo prazo. É aqui que a utilização de recursos in situ entra na história. Utilização de recursos in situ é a expressão técnica para fabricar coisas a partir de materiais locais, em vez de trazê-los de casa. É uma das capacidades mais críticas para qualquer presença lunar permanente e é uma área onde progressos genuínos estão sendo feitos agora mesmo. A abordagem mais estudada envolve impressão 3D com regolito lunar. O Kennedy Space Center da NASA desenvolveu um sistema de impressão que mistura aproximadamente 90% de solo lunar com cerca de 10% de ligante à base de polímero de origem biológica. O resultado é um material de construção que pode ser fabricado diretamente na superfície lunar, sem necessidade de enviar materiais de construção em massa da Terra. A matéria-prima já está lá, cobrindo o solo a uma profundidade de metros na maioria dos lugares. As versões iniciais dessa tecnologia produziram tijolos com resistência à compressão de cerca de 5 megapascais, adequado para paredes de blindagem contra radiação. Formulações mais recentes, usando menos ligante e técnicas de mistura modificadas, alcançaram mais de 2,5 vezes maior resistência à flexão e quase 4 vezes melhor resistência de ligação. Essas melhorias importam enormemente porque determinam se as estruturas impressas podem realmente suportar as cargas que um habitat real imporia ao longo de anos de uso contínuo. A Agência Espacial Europeia explorou uma abordagem que usa enxofre como ligante em vez de polímero importado. O regolito lunar contém entre 1 e 2% de compostos de enxofre. Aquecido a cerca de 140 graus Celsius, o enxofre derrete e pode agir como agente de ligação para blocos de construção. Quando esfria, endurece em um material com resistência à compressão de até 90 megapascais, substancialmente mais forte do que o concreto comum, e feito inteiramente de materiais locais. O concreto de enxofre tem uma limitação. Não tolera calor acima do seu ponto de fusão. Na superfície lunar, sob luz solar direta, onde as temperaturas chegam a 110 graus Celsius, estruturas feitas de concreto de enxofre precisariam ser mantidas na sombra ou protegidas da exposição térmica direta. Mas para estruturas subterrâneas, habitats enterrados e construção subsuperficial blindada, funciona muito bem. A Icon, empresa de construção que vem fazendo impressão 3D de habitações acessíveis no Texas e em outros lugares aqui na Terra, fez parceria com a NASA para desenvolver tecnologias de impressão lunar. Seu trabalho foca em materiais semelhantes ao concreto, que podem ser depositados camada por camada para formar estruturas complexas, sem exigir cimento ou agregado importados. O mecanismo fundamental é o mesmo de seu trabalho aqui. Os materiais e a escala são completamente diferentes. Imagine uma impressora robótica mais ou menos do tamanho de um grande container. Ela se move lentamente pela superfície lunar, guiada por instruções pré-programadas e sensores em tempo real. Atrás dela, camada por camada de regolito compactado, forma paredes, curvas, estruturas de suporte. Nenhuma mão humana tocando o material. Nenhum trabalhador da construção num traje espacial tentando trabalhar com luvas volumosas no vácuo. Apenas uma máquina, silenciosamente construindo
hora após hora, dia após dia, preparando um lar para pessoas que ainda não chegaram. Isso não é ficção científica. É a direção que múltiplas agências espaciais e empresas privadas estão ativamente desenvolvendo agora mesmo. A energia é a próxima peça crítica. Tudo numa base lunar precisa de eletricidade, suporte de vida, iluminação, comunicações, equipamentos de construção, extração de água, sistemas de gerenciamento térmico. Tudo precisa de um suprimento elétrico confiável e contínuo. O dia lunar dura aproximadamente 14 dias terrestres. A noite lunar também. Isso cria um desafio fundamental para a energia solar. Os painéis solares funcionam lindamente durante o dia de 2 semanas, mas não produzem nada durante a noite de 2 semanas. Uma base que depende inteiramente de energia solar precisa de baterias enormes para cobrir a lacuna ou de uma abordagem diferente para o período escuro. O Polo Sul lunar oferece uma solução parcial. Certos terrenos elevados próximos ao Polo Sul são iluminados pelo Sol por até 89% do ano. A geometria da inclinação axial da Lua significa que algumas cristas e bordas de crateras próximas aos polos recebem luz solar quase contínua, mesmo enquanto as planícies ao redor ciclam por longos dias e noites ainda mais longas. Reconstruir um conjunto de energia solar nesses locais elevados e transmitir a eletricidade para uma base numa cratera sombreada próxima poderia fornecer energia quase contínua para uma instalação que também precise de acesso ao gelo nessas mesmas crateras sombreadas. Mas a energia solar sozinha, mesmo nesses locais favoráveis, pode não ser suficiente para uma base madura e totalmente operacional. A energia nuclear oferece uma alternativa que não depende da luz solar de forma alguma. O Programa de Energia de Superfície por Fissão da NASA está desenvolvendo pequenos reatores de fissão nuclear especificamente projetados para uso na superfície lunar e marciana. As especificações-alvo são exigentes, mas alcançáveis. 10 kW de produção elétrica contínua por 10 anos sem manutenção significativa. Pequeno o suficiente para ser transportado em veículos de lançamento disponíveis. Confiável o suficiente para continuar operando durante noites lunares, eventos de poeira e as inúmeras pequenas surpresas que vêm de operar em ambientes inexplorados. 10 kW não é muita energia pelos padrões da civilização moderna. Uma casa brasileira típica consome em torno de 1 kW em média. Mas numa base cuidadosamente projetada, onde cada sistema é otimizado para a eficiência, 10 kW podem sustentar as necessidades essenciais de uma pequena tripulação. 4 unidades de reatores fornecendo 40 kW, no total, sustentariam uma tripulação maior durante todas as fases do ciclo lunar, com redundância caso uma unidade precise de manutenção. O objetivo é ter múltiplas unidades para garantir que uma falha em qualquer reator único não ameace a sobrevivência da base. A China está perseguindo uma abordagem semelhante com seus próprios projetos de reatores adaptados para seus planos de estação de pesquisa lunar. Ambos os programas refletem a mesma conclusão. A energia nuclear não é uma opção de reserva para bases lunares. É provavelmente a fonte de energia primária, pelo menos até que a base seja grande o suficiente e a tecnologia madura o suficiente para que sistemas solares expandidos carreguem a carga total. A extração de água está no coração de tudo. Os depósitos de gelo próximos ao Polo Sul lunar foram confirmados por múltiplas observações orbitais nas últimas 2 décadas.
O satélite de observação e detecção de crateras lunares deliberadamente se chocou com uma cratera permanentemente sombreada em 2009 e analisou a pluma de detritos resultante. Havia vapor d'água presente. O instrumento Mini-RF, no orbitador de reconhecimento lunar, detectou assinaturas consistentes com gelo d'água em múltiplas crateras do Polo Sul. A missão Chandrayaan-1 da Índia encontrou evidências generalizadas de moléculas de hidroxila e água na superfície lunar. A presença de gelo não está em dúvida. As quantidades parecem significativas. O desafio de engenharia é chegar lá e extraí-lo com eficiência. O gelo nas crateras permanentemente sombreadas está enterrado sob uma camada de regolito seco. Você não pode simplesmente dirigir um rover e coletá-lo. O gelo está misturado com o solo, não ficando numa camada pura que você pode escavar limpa. A extração requer aquecimento do solo para vaporizar o conteúdo de água e depois capturar e condensar esse vapor, ou o uso de outras técnicas mecânicas e químicas para separar o gelo do material ao redor. Minerar esses depósitos enquanto gerencia os desafios de engenharia de trabalhar no frio extremo e na escuridão permanente requer equipamentos que nunca foram construídos antes. Rovers que possam operar em temperaturas de menos 170 graus Celsius sem que seus lubrificantes congelem, suas baterias falhem ou seus instrumentos mal funcionem. A ESA vem desenvolvendo conceitos para rovers de regiões permanentemente sombreadas que usam unidades de aquecimento radioativo para manter os componentes críticos quentes o suficiente para funcionar. A NASA financiou múltiplos estudos e programas de desenvolvimento de hardware voltados ao mesmo problema. A lógica econômica é convincente o suficiente para que empresas privadas também estejam entrando neste espaço. A perspectiva de controlar o acesso ao gelo d'água lunar, de vender propelente de foguete fabricado na Lua para missões a caminho de Marte e além, começou a atrair interesse comercial sério de empresas que enxergam um caso de negócio genuíno nesse futuro. Um depósito de combustível lunar, hidrogênio e oxigênio colhidos do gelo, liquefeitos, armazenados em tanques isolados, disponíveis para naves que passem pela Lua a caminho de outros destinos. Esse modelo de negócios, ainda especulativo hoje, é algo que várias empresas estão ativamente perseguindo. A extração de água leva naturalmente à produção de oxigênio, e o que leva à possibilidade de ar respirável gerado na própria Lua. A exploração humana atual depende totalmente de oxigênio transportado da Terra. Cada respiração que um astronauta dá na ISS foi ou lançada da Terra diretamente ou extraída da água por eletrólise, usando energia que, em última análise, vem de painéis solares ou células de combustível químico. Na Lua, a eletrólise da água extraída localmente pode produzir oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Mas os depósitos de gelo d'água estão concentrados perto dos polos, e uma base pode precisar operar em áreas onde a extração de água não está imediatamente disponível. Abordagens alternativas para a produção de oxigênio a partir do próprio regolito lunar também estão, portanto, sendo estudadas. O regolito lunar contém oxigênio significativo ligado em minerais dióxido de silício, óxidos de ferro, óxidos de alumínio. Extrair esse oxigênio requer alta entrada de energia, mas produz um suprimento potencialmente abundante, sem depender inteiramente dos depósitos de gelo. A ESA
desenvolveu um processo chamado eletrólise de óxido fundido para produzir oxigênio a partir de solo lunar simulado. O processo envolve aquecer o regolito até derreter e depois passar uma corrente elétrica pelo material fundido para separar o oxigênio quimicamente ligado nesses compostos de óxido. Demonstrações iniciais alcançaram rendimentos de oxigênio consistentes com previsões teóricas. Os requisitos de energia são altos, mas uma fonte de energia nuclear pode atendê-los. Como benefício secundário, a eletrólise de óxido fundido produz ligas metálicas como subproduto. Ferro, silício, é de alumínio e outros metais separados de seus compostos de óxido. Esses metais podem ser usados para construção e fabricação na Lua. O processo que faz oxigênio para respirar também faz materiais estruturais para construir. Nada desperdiçado, nada enviado da Terra que possa ser feito no local. Esse princípio é o que vai determinar em última análise se a colonização lunar se torna autossustentável ou permanece um posto avançado indefinidamente caro. Onde as pessoas vivem determina quase tudo mais sobre como uma colônia funciona. Propostas iniciais imaginavam pousar módulos de habitat pré-construídos da forma como a Estação Espacial Internacional foi montada a partir de componentes lançados individualmente da Terra. Essa abordagem funciona, mas cada quilograma de habitat que viaja da Terra custa dinheiro e carrega risco. Os habitats infláveis representam uma melhoria significativa. O módulo Bigelow Beam da NASA, anexado à ISS em 2016, demonstrou que grandes volumes habitáveis podem ser embalados de forma compacta para o lançamento e depois expandidos para o tamanho total uma vez no lugar. Um habitat inflável que cabe num volume de lançamento relativamente pequeno e se expande para fornecer centenas de metros cúbicos de espaço de vida, oferece uma proporção massa-volume muito melhor do que módulos rígidos de espaço interno equivalente. Mas qualquer habitat colocado na superfície lunar precisa de blindagem contra radiação. E paredes infláveis, por mais tecnicamente impressionantes que sejam, não param a radiação cósmica por si só. A solução é cobrir os habitats, empilhar regolito em cima deles, enterrá-los parcial ou completamente. 3 metros de regolito lunar fornecem proteção adequada contra a radiação cósmica galáctica de base. 3 metros de solo em cima de um habitat reduz a exposição à radiação a níveis comparáveis ao que experimentamos na superfície da Terra. Simples no conceito, brutalmente difícil na execução. 3 metros de regolito pesa aproximadamente 2 toneladas métricas por metro quadrado. Um habitat modesto, com 100 metros quadrados de área de telhado, precisa de 200 toneladas métricas de regolito movido e precisamente posicionado. Você não pode simplesmente despejá-lo aleatoriamente. A estrutura embaixo tem que suportar essa carga sem colapsar, o que significa trazer estruturas de suporte pesadas da Terra a um custo enorme ou construí-las no local usando materiais lunares. É exatamente aí que a impressão 3D e a construção in situ se tornam essenciais, em vez de meramente úteis. Os tubos de lava oferecem uma alternativa extraordinária à construção de superfície. O passado vulcânico da Lua deixou para trás redes de túneis subterrâneos onde a lava antiga fluía e depois se esvaía, deixando passagens vazias abaixo da superfície. Esses tubos de lava são potencialmente enormes. Estima-se que os tubos de lava lunares sejam até 1000 vezes maiores do que as formações equivalentes na Terra.
A diferença vem da menor gravidade da Lua e da menor viscosidade das lavas lunares antigas, que permitiram que espaços vazios muito maiores se formassem e persistissem ao longo do tempo geológico. Algumas estimativas sugerem que tubos de lava lunares individuais podem ter quilômetros de largura e dezenas de quilômetros de comprimento. Eles forneceriam proteção natural contra a radiação. Seus tetos de rocha sólida bloqueariam as partículas cósmicas com eficácia. Também amortecem as extremas variações de temperatura na superfície, mantendo uma temperatura relativamente estável dentro, independentemente do ciclo dia-noite que ocorre acima. Uma colônia construída dentro de um tubo de lava lunar seria, em muitos aspectos, mais bem protegida do que qualquer estrutura de superfície que poderíamos construir com os materiais disponíveis. O desafio é encontrar um que seja estruturalmente intacto, acessível e localizado perto de recursos como terreno elevado para energia solar e crateras sombreadas para extração de gelo. Já os dados do orbitador de reconhecimento lunar identificaram vários locais candidatos, poços profundos na superfície lunar que parecem ser seções colapsadas de tetos de tubos de lava, como clarabóias para as passagens subterrâneas abaixo. O poço de Marius Hills, com cerca de 65 metros de largura e 80 metros de profundidade, é um dos candidatos mais estudados. Pode-se abrir em uma passagem larga o suficiente para abrigar um assentamento inteiro de tamanho considerável. A atração é óbvia. Um abrigo pronto, que não requer construção para cumprir sua função primária de proteção contra a radiação. Um espaço grande o suficiente para uma colônia completa, já escavado por processos geológicos ao longo de bilhões de anos, protegido dos perigos que tornam qualquer outro conceito de construção lunar tão difícil e tão caro. Entrar com segurança, gerenciar energia e circulação de ar, conectar-se aos recursos da superfície, criar a estrutura interna de um assentamento habitável nesse espaço. Tudo isso ainda requer engenharia. Mas a parte mais difícil, parar a radiação e gerenciar os extremos de temperatura, já está resolvida pela própria geologia. Essa é uma das ideias que mais empolgam arquitetos e engenheiros que pensam sobre habitação lunar. Não porque é simples, mas porque usa o que a Lua já oferece, em vez de lutar contra o ambiente a cada passo. Antes de chegar à questão dos alimentos, vamos desacelerar e pensar cuidadosamente sobre a geografia de onde tudo isso está acontecendo. Porque a localização específica da primeira colônia lunar não é uma escolha arbitrária. O Polo Sul lunar não é apenas um alvo conveniente escolhido num mapa. É o único lugar na Lua que torna a presença humana permanente e viável, com a tecnologia que temos agora e a que esperamos ter na próxima década. O Polo Sul fica na extremidade de um mundo que está tidalmente preso à Terra, sempre mostrando a mesma face. A inclinação axial da Lua é de apenas cerca de 1,5 graus, comparado aos 23 graus da Terra. Essa pequena inclinação significa que o Sol nunca sobe muito acima do horizonte perto dos polos. Ele desliza em ângulos baixos, alcançando os topos das cristas e picos, enquanto os fundos das crateras abaixo permanecem em sombra permanente. Essa geometria cria dois ambientes coexistentes separados por apenas alguns quilômetros de terreno. Luz solar quase contínua no terreno elevado para a geração de energia. Escuridão e frio quase absolutos no interior das crateras abaixo,
para a preservação do gelo. E o Polo Sul é o único lugar na Lua onde esses dois recursos existem próximos o suficiente para serem praticamente explorados pela mesma base. A cratera Shackleton é talvez o local candidato mais estudado para a presença lunar inicial. Ela fica diretamente no Polo Sul, com cerca de 21 quilômetros de diâmetro e quase 4 quilômetros de profundidade. Sua borda recebe luz solar por mais de 80% do ano lunar. Seu interior não viu luz solar talvez por 1 bilhão de anos. Análises de missões orbitais sugerem depósitos de gelo no fundo permanentemente sombreado. A cratera Nobile, a cratera de Gerlach, a cratera Haworth. Todas essas bacias igualmente sombreadas se agrupam perto do Polo Sul e representam fontes potenciais de gelo que uma base poderia acessar. A nenhuma cratera única provavelmente contém todo o gelo que uma colônia madura precisaria. Mas a região como um todo parece conter o suficiente para sustentar uma presença permanente significativa, se a tecnologia de extração funcionar como esperado. O terreno próximo ao Polo Sul também é geologicamente antigo e amplamente estável. A superfície não foi significativamente vulcanicamente ativa por bilhões de anos. O regolito é profundo e relativamente uniforme na maioria das áreas. Não há eventos sísmicos do tipo que afligem as regiões vulcânicas na Terra. O solo sobre o qual você constrói não vai se mover sob suas fundações de formas que destroem estruturas cuidadosamente projetadas. Essa estabilidade importa mais do que pode parecer. Um habitat enterrado sob 3 metros de regolito precisa que esse regolito permaneça onde foi colocado. O assentamento, o deslocamento e o escorregamento de formas inesperadas poderiam comprometer a integridade estrutural e a proteção contra a radiação que o regolito fornece. O terreno geologicamente quieto do Polo Sul dá aos engenheiros confiança de que a blindagem cuidadosamente posicionada permanecerá no lugar pelos anos e décadas que uma colônia permanente exige. A distância do Polo Sul até as regiões equatoriais, onde todos os pousos do Apolo aconteceram, é de cerca de 2.500 quilômetros. Essa distância representa um mundo completamente diferente em termos de ambiente térmico e de radiação. As regiões equatoriais experimentam as variações de temperatura completas, de 280 graus, entre dia e noite. O terreno polar sul, por contraste, mantém condições muito mais estáveis nas cristas iluminadas, onde as temperaturas permanecem relativamente constantes porque o Sol nunca se põe, mas também nunca sobe alto o suficiente para aquecer as coisas dramaticamente. Essa estabilidade é outro motivo pelo qual o Polo Sul é o único local plausível para a primeira colônia. Não apenas por causa do gelo, porque o ambiente é simplesmente mais gerenciável do que qualquer outro lugar na superfície lunar. A sequência de construção para uma base polar sul, como atualmente concebida pela NASA e seus parceiros comerciais, começa com precursores robóticos. Pequenos rovers enviados para mapear o terreno em detalhes, caracterizar as propriedades do regolito, verificar os depósitos de gelo a partir da superfície em vez da órbita, e identificar as zonas de pouso mais seguras e com mais recursos. Esses rovers são então seguidos por sistemas robóticos maiores, equipamentos que começam a preparação do local antes de qualquer humano chegar, nivelando plataformas de pouso, estabelecendo conexões de energia, posicionando os primeiros módulos de habitat, depois de serem entregues por módulos de carga, testando sistemas de impressão 3,
Dê no regolito lunar real, no ambiente lunar real, não em uma simulação de laboratório na Terra. Só depois que esse trabalho preparatório estiver completo, depois que o local tiver sido comprovado como viável e a infraestrutura básica tiver sido estabelecida e testada por pelo menos um ciclo completo de dia-noite lunar, os primeiros membros de tripulação humana de longa duração chegam. Esse sequenciamento é deliberado e reflete as lições aprendidas em todos os programas anteriores de voos espaciais humanos. Você testa no ambiente mais simples primeiro, depois em ambientes progressivamente mais complexos. Você não manda pessoas para depurar sistemas que nunca foram operados no ambiente-alvo. Você manda robôs para fazer isso primeiro, porque robôs podem falhar, sem custar vidas humanas. A Estação Espacial Internacional, com todas as suas conquistas notáveis, foi montada e operada na órbita baixa terrestre, onde o resgate é relativamente simples e o reabastecimento é rotina. A base lunar será operada num ambiente onde o resgate não é possível e o reabastecimento leva dias. A margem de erro é muito menor. A fase de testes pré-implantação, portanto, precisa ser correspondentemente mais minuciosa. Alguns dos sistemas mais exigentes para testar são os sistemas de suporte de vida que manterão a tripulação viva. A ISS usa um sistema de controle ambiental e suporte de vida que foi refinado ao longo de mais de 2 décadas de operação. Ele recicla a água da urina, do suor e da umidade da cabine. Produz oxigênio por eletrólise da água. Remove dióxido de carbono do ar da cabine. Teve falhas, e as lições dessas falhas foram incorporadas a projetos aprimorados. A base lunar usará versões evoluídas desses mesmos sistemas básicos, adaptadas para as restrições específicas do ambiente lunar. Menos água disponível de reciclagem sozinha significa maior dependência de extração de água local. Reabastecimento menos confiável de consumíveis significa padrões mais altos de fechamento para a fração de cada recurso que é reciclada em vez de perdida. Os sistemas atuais de reciclagem de água da ISS recuperam cerca de 90% da água disponível. As metas da colônia lunar são mais altas, chegando a 98% ou 99%, para minimizar a dependência de água importada, enquanto a capacidade de extração local ainda está sendo estabelecida e ampliada. Alcançar essas taxas de fechamento requer sistemas redundantes, monitoramento cuidadoso do acúmulo de contaminantes e manutenção regular pela tripulação. Todo sistema que mantém pessoas vivas requer manutenção. Filtros precisam ser substituídos, bombas precisam de assistência, sensores precisam de calibração. Na ISS, a manutenção é uma parte significativa do tempo da tripulação. Numa base lunar, será igualmente exigente, possivelmente mais, porque o ambiente é mais áspero e os sistemas são mais novos e menos completamente comprovados. Ele treinar tripulações para manter os sistemas dos quais dependem para suas vidas, em condições onde ajuda externa não está chegando, é uma das tarefas de preparação mais importantes para a colonização lunar. Requer não apenas ensinar os procedimentos, mas desenvolver o julgamento para saber quando algo está errado, o que isso significa e quais são as opções para abordá-lo antes que o problema se torne uma ameaça à vida. É por isso que as pessoas selecionadas para as primeiras missões lunares não serão apenas pilotos e cientistas. Serão engenheiros no sentido mais prático dessa palavra. Pessoas que entendem profundamente como os sistemas
dentro dos quais vivem realmente funcionam. As que podem improvisar reparos com peças de reposição limitadas e que podem tomar boas decisões rapidamente quando algo inesperado acontece às 3 da manhã num habitat na Lua. Cultivar alimentos na Lua é um dos desafios mais sutis e que determinará se uma colônia lunar pode alguma vez alcançar independência genuína da Terra. Enviar comida da Terra a um custo enorme por quilo, obviamente, não é uma estratégia sustentável a longo prazo para qualquer colônia que aspire à permanência. Mas cultivar alimentos no ambiente lunar envolve superar vários desafios simultâneos que a agricultura terrestre nunca precisou considerar. O regolito lunar contém minerais de que as plantas precisam. Também contém compostos reativos que podem ser tóxicos para as raízes das plantas em concentrações que afetam o crescimento. Experimentos iniciais de crescimento de plantas em solo lunar simulado mostraram resultados mistos, dependendo da espécie de planta e da composição específica do solo. Mas o teste mais notável veio em 2022, quando uma equipe da Universidade da Flórida cultivou plantas em amostras lunares reais do Apolo. A primeira vez que alguém havia cultivado algo em solo lunar genuíno. As plantas cresceram, estavam estressadas em comparação com os controles em solo terrestre. Suas raízes mostravam sinais de dano causado por compostos reativos no regolito, mas sobreviveram e cresceram. Isso é uma base. Sugere que, com emendas de solo, com gerenciamento cuidadoso da química do solo, com melhoramento seletivo ou modificação genética de variedades de culturas ao longo do tempo, a agricultura lunar não é impossível. É um problema com um caminho em direção à solução. Os sistemas hidropônicos e aeropônicos que cultivam plantas sem solo, usando soluções nutritivas entregues diretamente às raízes, já são altamente eficientes na Terra e estão sendo testados a bordo da ISS. Esses sistemas podem usar água extraída do gelo lunar, nutrientes fabricados a partir de minerais do regolito ou trazidos da Terra em forma concentrada, e iluminação artificial alimentada pelos sistemas de energia nuclear ou solar da base. As plantas fazem mais do que produzir alimentos, removem dióxido de carbono do ar e liberam oxigênio. Ciciam a água por transpiração, fornecem uma conexão pequena, mas psicologicamente significativa, com o mundo vivo num ambiente que, de outra forma, é inteiramente projetado e artificial. Os projetos iniciais de habitats lunares quase universalmente incluem alguma forma de espaço botânico, não puramente por razões práticas, embora essas razões sejam reais, porque cada estudo de psicologia humana em ambientes extremos isolados mostra que o contato com plantas vivas importa para o bem-estar mental de formas difíceis de quantificar, mas claramente importantes. Falando em saúde mental, a dimensão humana da colonização lunar é algo que as discussões técnicas frequentemente subestimam. É fácil se concentrar na engenharia e esquecer que a engenharia existe para apoiar pessoas. Você está pedindo a seres humanos que vivam num ambiente que está ativamente tentando matá-los. Sair requer preparação que leva horas e carrega risco físico real toda vez. A vista de cada janela é a mesma paisagem cinza e sem ar repetida em todas as direções. A comunicação com a Terra carrega um atraso inevitável de cerca de 2,6 segundos em cada sentido. A evacuação de emergência não é uma opção prática, se algo der seriamente errado. A ajuda significativa mais próxima está a 380 mil quilômetros de distância. Estudos de estresse psicológico em ambientes análogos
estações de pesquisa na Antártida, tripulações de submarinos nucleares, missões de longa duração na ISS, identificam consistentemente um conjunto de fatores que prevêem o bem-estar da tripulação no isolamento. A autonomia importa. Um senso de propósito genuíno importa. A conexão social dentro da tripulação importa. Um sentimento de privacidade, por mais modesto que precise ser, num habitat pequeno. Acesso à luz e ao verde. Comunicação regular com entes queridos na Terra. Um senso de agência sobre o próprio ambiente diário. Os projetos propostos para bases lunares maduras tentam abordar esses fatores diretamente, não apenas atendendo aos requisitos mínimos de volume habitável, mas criando espaços que pareçam lugares que valem a pena viver. Áreas de reunião comunitárias que incentivam a interação. Quartos individuais que fornecem privacidade genuína. Jardins onde os membros da tripulação podem cuidar de plantas de sua escolha. Espaços que reconhecem a realidade psicológica do confinamento de longa duração, em vez de fingir que ela não importa. Algumas projeções descrevem habitações para até 144 pessoas, em estruturas modulares impressas em 3D, organizadas em torno de infraestrutura compartilhada e projetadas para expansão gradual. Outras se concentram em tripulações iniciais menores de 4 a 8 pessoas, com capacidade de expansão cuidadosamente planejada à medida que a experiência se acumula e a confiança nos sistemas cresce. A diferença entre essas visões não é apenas de escala, é de filosofia. Começar pequeno e crescer incrementalmente, aprendendo com cada estágio antes de se comprometer com o próximo. Ou comprometer-se com infraestrutura maior desde cedo, aceitando custos iniciais mais altos em troca de progresso mais rápido em direção à genuína autossuficiência. A infraestrutura de comunicações forma uma camada da colônia que a maioria dos visitantes poderia não pensar, mas que molda a vida diária de maneiras significativas. A distância da Lua à Terra introduz um tempo de ida e volta do sinal de cerca de 2,6 segundos no mínimo, e não o suficiente para parecer estranho numa conversa casual, mas o suficiente para tornar difícil a coordenação de emergências em tempo real com a Terra. Para uma emergência médica, uma falha estrutural, uma avaria no suporte de vida, esses 2,6 segundos importam. A tripulação na superfície precisa ser capaz de lidar com crises imediatas por conta própria, em vez de esperar por orientação do controle de missão. Isso argumenta a favor de capacidade autônoma. Treinamento profundo em diagnóstico e reparo de sistemas. Sistemas redundantes para cada função crítica, para que uma única falha não se transforme em cascata numa situação de risco de vida. E uma cultura de resolução de problemas e improviso confiante, em vez de deferência à autoridade distante. O programa Apollo desenvolveu essa cultura, e suas tripulações a demonstraram repetidamente. A famosa resposta à falha do tanque de oxigênio do Apollo 13, o filtro de dióxido de carbono improvisado construído a partir de componentes incompatíveis disponíveis na cabine, funcionou porque a tripulação era treinada e confiante o suficiente para resolver problemas verdadeiramente novos, sob pressão genuína, sem margem de erro. Uma colônia lunar permanente enfrentará problemas novos, que ninguém antecipou com antecedência. As soluções de engenharia vão funcionar ou falhar em tempo real, longe de casa. Os seres humanos, operando esses sistemas,
precisam ser o tipo de pessoas que podem improvisar, adaptar e continuar funcionando quando as coisas não vão de acordo com o plano. Isso molda não apenas protocolos de treinamento, mas seleção de tripulação. Não apenas habilidades, mas temperamento. E não apenas conhecimento técnico, mas o tipo particular de resiliência psicológica que permite que as pessoas funcionem efetivamente sob estresse sustentado, em espaços apertados, longe de tudo que é familiar, por meses a fio. O arcabouço legal para a colonização lunar ainda está sendo escrito, e as perguntas que estão sendo feitas são mais complicadas do que podem inicialmente parecer. O Tratado do Espaço Sideral, de 1967, o documento fundacional do direito espacial internacional, declara que nenhuma nação pode reivindicar soberania sobre a Lua ou qualquer outro corpo celeste. A Lua não pertence a ninguém. Toda nação tem o direito de usá-la. Nenhuma nação pode possuí-la. Mas e os recursos extraídos da Lua? Se uma missão extrai gelo d'água de uma cratera polar e o converte em combustível de foguete, quem possui esse combustível? Ele pode ser vendido? Outros podem ser excluídos da mesma cratera? Os Estados Unidos aprovaram a Lei de Competitividade de Lançamento Espacial Comercial em 2015, afirmando que cidadãos americanos podem possuir recursos que extraem do espaço, mesmo que não possam reivindicar o território em si. Legislação semelhante foi aprovada em Luxemburgo, nos Emirados Árabes Unidos e em vários outros países. Os acordos Artemis, um conjunto de acordos bilaterais que a NASA vem negociando com nações parceiras, abordam algumas dessas questões de forma mais direta. Eles incluem disposições para zonas de segurança em torno de operações ativas, requisitos de compartilhamento de informações e reconhecimento de que a extração e uso de recursos espaciais é permissível sob o direito internacional. Mas a China e a Rússia não assinaram os acordos Artemis. Sua posição é que esses acordos bilaterais equivalem a uma tentativa de reformular o direito espacial fora do quadro adequado das Nações Unidas. Eles estão perseguindo seus próprios acordos e sua própria abordagem para as questões legais que a presença lunar permanente inevitavelmente levantará. O resultado é um ambiente legal que está evoluindo mais rápido do que pode ser codificado. A primeira presença humana permanente na Lua chegará antes que exista consenso internacional sobre essas questões. Os colonos estarão operando em ambiguidade legal, com consequências significativas dependendo de como essas questões eventualmente serão resolvidas nas décadas após sua chegada. Isso não é inteiramente único na história humana. A colonização da Antártida, do fundo do Mar Profundo, do cinturão orbital, geoestacionário acima da Terra. Todos levantaram questões igualmente difíceis sobre soberania, propriedade e os direitos das nações individuais versus o patrimônio comum de toda a humanidade. As soluções levaram décadas para ser negociadas e permanecem imperfeitas. A colonização lunar vai prosseguir de qualquer forma, porque os incentivos estratégicos e econômicos são grandes demais para esperar por clareza legal perfeita. Agora vamos pensar em como seria a primeira base lunar permanente para alguém que se aproxima dela pela primeira vez. Você se aproxima da órbita lunar. Abaixo de você, o terreno do Polo Sul é uma paisagem de crateras antigas, seus interiores permanentemente sombreados, suas bordas
capturando a luz solar de baixo ângulo em ângulos estranhos que fazem o terreno parecer quase teatral. Há um senso de antiguidade geológica impossível de transmitir em fotografias. Essas crateras têm exatamente essa forma há bilhões de anos. Nada as mudou, nada as desgastou. São intactas. Numa borda de cratera próxima a um dos locais elevados permanentemente iluminados, um conjunto de painéis solares se estende em fileiras cuidadosas. Sua orientação é fixa, apontada na direção do Sol, sempre baixo. Nas proximidades, 2 unidades compactas de reatores nucleares ficam no regolito nivelado, seus painéis e radiadores se estendendo para cima como aletas, dissipando calor residual no céu preto permanente. Cabos de energia correm dessas unidades em direção à própria base. Os habitats não são o que você esperava. Não são os pods brancos e elegantes da ficção científica. Parecem ter crescido do solo, porque, em certo sentido, cresceram. Montes arredondados, baixos de regolito impresso, surgem da superfície em arcos suaves. 3 metros de material, cobrindo volumes de habitat infláveis embaixo. As formas são orgânicas, quase biológicas. A impressora 3D, que as construiu, seguiu algoritmos que equilibraram estabilidade estrutural com eficiência de material e chegou a formas que nenhum arquiteto humano teria projetado, mas que funcionam lindamente sob as restrições físicas do ambiente lunar. Entre os montes, túneis pressurizados de conexão correm logo abaixo da superfície, permitindo movimento entre módulos sem precisar de traje espacial. Ninguém precisa colocar um traje para caminhar do quarto ao laboratório. O piso interno é regolito varrido, compactado e ligeiramente endurecido pelo tráfego de pedestres. As paredes são material impresso liso, frio ao toque. O módulo de habitação principal é maior do que você esperava. Tetos altos pelos padrões de habitação espacial. Iluminação quente que cicla por um dia e noite terrestres simulados, mesmo que o dia lunar real lá fora dure 2 semanas. Plantas em camas hidropônicas dispostas ao longo de uma parede, seu verde um contraste surpreendente contra o cinza de tudo mais. Uma mesa comunitária onde os membros da tripulação se reúnem para as refeições. Quartos individuais se ramificando do espaço principal, cada um apenas grande o suficiente para uma cama e uma área de armazenamento pessoal, e a pequena dignidade privada da qual as missões de longa duração dependem para manter as pessoas psicologicamente saudáveis. Tudo cheira a limpo, filtrado, ligeiramente metálico. Nada como o cheiro externo do regolito, e que os membros da tripulação consistentemente descrevem como afiado e vagamente químico, como algo que foi golpeado por um martelo. Você pode ouvir o zumbido de fundo da circulação de ar, a ligeira diferença de pressão quando uma porta entre módulos abre e fecha. Você pode ouvir vozes do espaço de laboratório adjacente, o som de equipamentos funcionando, os sons ordinários de pessoas trabalhando em algo que importa. Parece, surpreendentemente, como um lugar. Não apenas um posto avançado ou um experimento. Um lugar onde seres humanos fizeram algo do nada e decidiram ficar. A questão de quando isso se torna real, quando a primeira colônia permanente realmente alcança esse status, em vez de ser apenas um posto avançado de longa duração, é algo que cientistas e planejadores pensam com cuidado. Há uma diferença significativa entre uma estação de pesquisa que rotaciona tripulações a cada 6 meses e uma colônia. A diferença é a permanência. Crianças nascidas lá. Gerações vivendo lá.
uma economia que gera valor para as pessoas que vivem nela, em vez de depender inteiramente de subsídios da Terra. Pessoas que pensam na Lua como lar, em vez de como uma designação. Esse nível de permanência provavelmente está há décadas do primeiro pouso do Artemis, possivelmente mais. As fases iniciais são sobre demonstrar que as pessoas podem sobreviver lá, que a infraestrutura funciona conforme projetado, que o conhecimento adquirido justifica o enorme custo. A fase de colônia vem depois, e quando a infraestrutura inicial tiver sido comprovada confiável o suficiente para que a residência permanente pareça genuinamente segura e os recursos disponíveis sejam suficientes para sustentar uma população crescente. Mas a trajetória em direção a esse futuro passa diretamente pelas decisões que estão sendo tomadas agora. O design dos primeiros habitats, a seleção dos locais de pouso, os quadros legais sendo negociados entre nações, as tecnologias sendo testadas e refinadas em laboratórios e em superfícies simuladas, e, eventualmente, na superfície real da Lua. Estamos vivendo nos anos em que essas decisões fundamentais estão sendo tomadas. As escolhas feitas nesta década vão moldar que tipo de lugar a Lua se tornará para todos que vivem lá no século seguinte. Algo genuinamente mudou em como o mundo está abordando isso. A Lua não é mais exclusivamente domínio de agências espaciais nacionais, com orçamentos governamentais ilimitados e mandatos geopolíticos. Está se tornando um lugar onde o investimento privado está começando a fluir, onde a questão de como ganhar dinheiro fornecendo serviços a operações lunares está sendo feita com seriedade. Os programas governamentais podem ser cancelados quando as administrações mudam ou os orçamentos apertam. Os ecossistemas comerciais, uma vez que atingem um certo limiar, tendem a desenvolver seu próprio momentum. Eles sobrevivem a mudanças políticas porque estão gerando valor econômico independente das prioridades de qualquer governo único. O poder computacional disponível hoje permite simulações de construção lunar, que não poderiam ter sido executadas no hardware da era Apollo. A ciência dos materiais, que produziu compósitos avançados e ligas de alta temperatura e espumas estruturais ultraleves, criou opções que não existiam quando os astronautas pisaram pela última vez na superfície lunar. A miniaturização que produziu os smartphones também produziu eletrônicos capazes de operar de forma confiável em ambientes de radiação que teriam destruído os computadores dos anos 1970. Missões robóticas já mapearam o Polo Sul lunar, com resolução que os cientistas da era Apollo só podiam sonhar. Sabemos as localizações das crateras permanentemente sombreadas. Sabemos onde o gelo tem maior probabilidade de estar concentrado. Conhecemos a topografia com precisão suficiente para planejar abordagens de pouso e travessias de superfície sem termos colocado o pé lá pessoalmente. O Starship da SpaceX, se alcançar a confiabilidade que seus desenvolvedores estão perseguindo, poderia entregar mais carga à Lua em um único voo do que todo o programa Apollo entregou em todas as suas missões combinadas. Isso não é uma melhoria marginal. É uma transformação da economia básica do acesso lunar. Há algo nisso que convida a um tipo de maravilha, o mesmo maravilhamento que os primeiros navegadores devem ter sentido olhando para um horizonte que ninguém havia cruzado ainda, sabendo que o que havia além era incerto e difícil e valia a pena ir na direção mesmo assim.
Cada geração tem o seu horizonte. A geração dos anos 60 teve o dela nas missões do Apolo, um horizonte que parecia impossivelmente distante e que se revelou alcançável dentro de uma década de esforço sério, sustentado e em escala nacional. A geração que cresce agora tem um horizonte diferente. Não apenas visitar a Lua, mas ficar. Não apenas plantar bandeiras, mas construir cidades. Os problemas são reais. A radiação, a poeira, o vácuo, o frio, as restrições de massa, a ambiguidade legal, os desafios psicológicos do confinamento longo num ambiente hostil, todos esses são genuínos e exigentes. Nenhum deles tem soluções fáceis. Muitos deles ainda não têm soluções completas. Mas os engenheiros estão trabalhando neles. Os cientistas estão os estudando. Arquitetos e psicólogos, e geólogos, e biólogos, e cientistas de materiais e engenheiros nucleares estão todos contribuindo com peças para esse quebra-cabeça extraordinário. E as peças estão se encaixando de formas que teriam sido impossíveis mesmo 20 anos atrás. Em algum lugar, ou a pessoa que vai cultivar a primeira colheita de alimentos na Lua já nasceu. Pode ser uma criança agora, assistindo lançamentos de foguetes numa tela, ainda sem saber que um desses foguetes tem algo a ver com para onde sua vida está indo. Pode já estar estudando agricultura, biologia ou engenharia de sistemas, sem nenhuma intenção particular ainda de conectar esses estudos a algo além da Terra. Em algum lugar, o engenheiro que vai resolver o último grande problema na construção com regolito lunar já está trabalhando em ciência dos materiais, robótica ou engenharia estrutural. Provavelmente sem estar pensando na Lua, mas construindo o conhecimento que eventualmente importará. É assim que o futuro chega, não num único momento de revelação, mas em 1000 pequenas contribuições que não parecem relacionadas, até que de repente estão, não com um grande anúncio, mas com uma longa série de passos quietos que se acumulam em algo que nenhum passo único poderia ter realizado sozinho. A primeira colônia lunar está mais próxima do que você pensa, não próxima da forma que o ano passado parecia próximo, não próxima da forma de décadas de progresso gradual sem uma linha de chegada clara, próxima da forma em que missões específicas têm datas específicas. Hardware específica está sendo construído agora em instalações específicas. Pessoas específicas estão se treinando para papéis específicos que vão levá-las à superfície de outro mundo e pedir que comecem o trabalho de torná-lo um lar. A Lua espera, paciente como sempre esteve, inalterada por bilhões de anos, através de todas as civilizações que surgiram e caíram no planeta abaixo, e através de todos os sonhos e todas as histórias e todos os olhares para cima de todos que já se perguntaram como seria estar naquela superfície cinza, sem ar e extraordinária. As mesmas crateras que estavam lá quando a primeira vida multicelular surgiu na Terra ainda estão lá agora. O mesmo regolito, que não se deslocou desde antes de existir vida complexa neste planeta, ainda está lá, esperando. O mesmo gelo, enfiado nas crateras permanentemente sombreadas, está congelado no lugar por eras geológicas que ultrapassam tudo o que já aconteceu na história humana. E agora, pela primeira vez nesse intervalo incompreensível de tempo, algo é diferente. Pela primeira vez, há uma espécie no planeta abaixo que decidiu ir lá e ficar, que fez os cálculos e construiu o hardware e assinou os contratos e treinou as pessoas e começou o trabalho de transformar um mundo que nunca foi tocado por um ser vivo,
num lugar onde seres vivos vão escolher fazer seu lar. Estamos voltando, desta vez para ficar. E o trabalho de construir esse futuro, o trabalho quieto, cuidadoso, brilhante e teimoso de resolver cada problema por vez, já está em andamento, em laboratórios e escritórios de design e instalações de teste, nas missões que vão preceder a colônia e preparar o terreno, nas mentes de engenheiros que dedicaram suas carreiras a problemas que nunca precisaram ser resolvidos antes, porque ninguém jamais tentou viver em outro mundo. Você não precisa se preocupar com os detalhes esta noite. Não precisa guardar tudo isso na sua mente agora. Deixa isso se assentar ao fundo, do jeito que a própria lua se assenta no céu noturno, sem exigir que você olhe diretamente para ela. Só saiba que o horizonte está mais perto do que aparenta. Que a cidade na lua, que soa como um sonho de uma história de ficção científica, está sendo projetada, debatida e construída peça por peça, agora mesmo, por pessoas reais com problemas específicos e soluções genuínas, e uma recusa teimosa em aceitar que não pode ser feito. E se um dia você se pegar olhando para a lua numa noite clara e pensando no que pode estar acontecendo lá em cima, que luzes podem estar acesas naqueles habitats enterrados sob 3 metros de regolito, que vozes podem estar se movendo por aqueles túneis pressurizados, que coisas verdes podem estar crescendo sob luz artificial quente, enquanto o céu preto espera lá fora. Esse pensamento não será fantasia. Será apenas o futuro, chegando do jeito que os futuros sempre chegam, devagar e então de uma vez. Silenciosamente a princípio, e então impossível de ignorar. Descansa agora. O trabalho continua sem você. A lua está exatamente onde sempre esteve, firme e pálida e paciente no escuro, esperando pelas pessoas que já estão a caminho.